Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Lição da Escola Sabatina Online. É muito bom ter você aqui e a gente poder falar a respeito da palavra de Deus e crescer espiritualmente. E nós estamos nesse trimestre estudando o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho de Marcos, né? E aqui nós estamos tirando muitas lições importantes a respeito, principalmente, da visão de Marcos através da vida de Cristo, dos ensinamentos e da forma como Jesus cumpriu o seu ministério e lições cruciais que a gente hoje ainda precisa entender para cumprir também o nosso papel e também crescer espiritualmente e se desenvolver conforme a vontade de Deus para nossa vida. Peço a você que compartilhe com a sua classe Costa Batina, deixe o like aqui, compartilhe esse vídeo porque é muito importante que chegue a outras pessoas para que conteúdos de alto valor e de boa qualidade a respeito da palavra de Deus sejam amplamente divulgados, tá bom? Lição 6. Pega a sua lição aí e vamos estudar. De dentro para fora. A lição dessa semana ela é bem enfática porque ela continua naquela pegada de Jesus ao passar do seu ministério, no caso, e percorrendo inúmeros locais, inúmeras situações com os discípulos e seus opositores, ele sempre vinha tendo embates, literalmente, com autoridades religiosas que se contrapuseram em muitas das suas ações, sempre questionando a atitude, o fato, ou o contexto, ou o porquê de Jesus tomar aquelas atitudes. Não somente com pessoas à volta, mas como nós vamos ver na lição agora, com os próprios de dentro, os seus discípulos, o seu círculo mais fechado de intimidade. Mas Jesus não deixa barato, então ele começa literalmente a questionar a autoridade, a visão e principalmente as práticas religiosas daquela época. Por exemplo, olha o que o verso para memorizar tem a nos ensinar. Marcos capítulo 7, versículo 15. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina, ou que pode contaminá-la. Aqui claramente é retratado o episódio do capítulo 7 ali, onde os discípulos estão pegando alimentos com as mãos. Até quando a gente vê aqui no versículo 3 de Marcos capítulo 7, versículo 3 diz o seguinte: Porque os fariseus, todos os judeus observaram a tradição dos anciãos. Não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Mas eles confrontam Jesus dizendo: e os seus discípulos estão comendo, pegando as coisas com a mão ali, não respeitam as tradições. A gente precisa entender uma coisa muito importante. O contexto dessa lição, ela vai nos apresentar fortemente duas visões. A visão que Jesus queria passar a respeito de servir a Deus e fazer conforme a vontade de Deus, contra os dogmas, contra as tradições humanas, contra ritos e rituais, que muitas vezes, ao invés de aproximar o pecador, o necessitado, o faminto, o sedento, o doente, tinham por consequência afastá-los da verdadeira obra ou do verdadeiro propósito dos doutores da lei, da palavra de Deus e do agir de Deus na vida dessas pessoas. E é interessante que na parte de domingo, ali a lição nos apresenta assim, ó. Podemos imaginar crianças estudando esse texto, do caso ali, Marcos capítulo 7, versículo 15, na escola sabatina e voltando para casa dizendo: Mãe, não podemos mais lavar a mão, não precisamos mais lavar a mão. Jesus disse que não precisa ser feito isso, mas não é esse o sentido. O que Jesus estava combatendo, e até os próprios discípulos ali, no verso interessante aqui, ó, que no verso 17, quando entrou na casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Eles disseram: Então vocês também não entenderam, compreendam tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. Jesus estava dizendo não uma defesa de comer qualquer coisa, porque a gente sabe que Levíticos capítulo 11 dá uma clara distinção de alimentos a qual Deus permite que o ser humano coma, ou que são saudáveis, ou que são de uma forma aceitáveis. Mas não quer dizer que você vai comer de todas as formas, qualquer coisa ali. Mas o que Jesus estava tentando dizer é que certos rituais e práticas, às vezes, eram só acréscimo, mas não acrescentavam em nada. Era só peso
mas não aliviavam o fardo, era só incômodo ao invés de alívio. Então ele estava dizendo para os discípulos, assim, vocês também não entenderam que não é o importante é como faz, mas é o fazer, é a intenção, é o coração. O que você se alimenta, você vai lá e o seu corpo pega os nutrientes e depois o resto é expelido. Mas no seu coração são coisas que ficam, criam raízes, se fortificam e fazem parte da sua vida, do seu caráter e são de consequências eternas. Então, mais importante do que cuidar o que alimenta o corpo é cuidar o que está entrando no nosso espírito, o que alimenta a nossa alma, o nosso ser, a nossa essência. E sabe o que eu acho interessante, meu amigo? É que Jesus, ele literalmente ali estava dando inúmeros exemplos do que as tradições daquela época estavam fracassando. Porque era uma época de inúmeros doutores da lei que se posicionavam como doutores e autoridades. Mas era uma época em que as autoridades e as tradições estavam afastando as pessoas de Deus. Porque as pessoas, em meio a todos aqueles rituais, elas não conseguiam ver a Deus. Elas não conseguiam ter contato com Deus, não conseguiam ter intimidade com Deus, não conseguiam sentir a profundidade do plano mais amplo de Deus para nossa vida. Às vezes eu fico pensando, será que muitas vezes na minha e na sua vida nós temos apresentado o Jesus Salvador, ou as leis, as cerimônias, ritos e rituais, dogmas, conceitos, doutrinas, e temos sufocado as pessoas com base no que a gente acha que elas precisam fazer, e muitas vezes não ajudando a elas fazerem o que elas realmente precisam fazer. Às vezes tem muitas pessoas hoje em dia que acham que servir a Jesus é penoso e sacrificante. Será que é porque o evangelho é penoso e sacrificante? Será porque o que Jesus nos pede é sacrificante demais? Ou porque humanamente muitas vezes nós transformamos servir a Jesus em sofrimento? Nós transformamos em seguir a Jesus como um desafio. Nós muitas vezes colocamos obstáculos aonde a gente deveria criar vínculos, pontes para facilitar. A gente tem sido dificultadores do evangelho. Jesus estava dizendo claramente que as coisas de Deus são mais simples do que parecem. Que o objetivo de Deus é mais amplo. E tem certos detalhes que passam batido, mas a importância é a grande luta que nós temos, que é a luta espiritual. Jesus estava literalmente cravando isso. Olha o que Jesus diz, ó. Jesus ataca esse tipo de hipocrisia do modo a colocar as pessoas com umas tradições acima da palavra de Deus e assim o faziam. Jesus estava dizendo: vocês estão vivendo mais sobre tradições do que sobre a lei de Deus, vocês estão focando no que assim aconteceu no passado, nas leis de Moisés, nas anciões da lei do passado, mas vocês não estão pensando no aqui e no agora. E aí eu acho interessante que as três ênfases que a lição vai nos passar e as três visões claras que fica de sábado e domingo é que Jesus estava combatendo os guias cegos, Jesus estava acusando esses fariseus pela sua não interpretação correta e também a sua postura inadequada em referência às atitudes, aos rituais e priorizando coisas que não tinham mais valor em detrimento ao que realmente importava para quem estava ali, chamando de raça de víboras e outra coisa, de sepulcros caiados. No caso, túmulo vazio, não tinha nada, algo sem sentido algum. Então, muitas vezes, será que a palavra de Deus não está nos enfatizando a respeito da priorização das coisas? Jesus usou o texto de Isaías para contrapor. Jesus falou a respeito, na citação como um exemplo, a respeito de honra teu pai e tua mãe, a respeito do filho. Por exemplo, dizer ali na lição nos conta que o pai pedindo algo para o seu filho e o filho dizendo assim: desculpa, meu pai, eu gostaria muito de ajudá-lo, mas dei o dinheiro para o tempo. Prioridades, escolher necessidades. Jesus foi muito confrontado por ele estar onde os outros achavam que ele não deveria estar, por ele lidar com pessoas que outros achavam que ele não precisaria lidar, por andar em locais onde ninguém imaginava que outro passaria, por se colocar em situações que ninguém se colocaria. Você percebeu que Jesus sempre foi o oposto. Jesus sempre fazia o inesperado e ele era acusado, ele era confrontado, muitas vezes ele era afrontado por fazer o que os outros deveriam ter feito.
Nada menos e nada mais. Jesus ia onde havia um necessitado. Ele levava o que as pessoas gostavam de ouvir. Ele não guardava e acumulava tesouros para si, mas repartia. Eu acho que a gente precisa entender na vida espiritual que tradições humanas, regras, princípios, leis, normas, todos nós somos seres humanos e precisamos cumprir. Tanto é que o próprio Cristo disse: dai a César o que é de César, referente aos impostos, e dai a Deus o que é de Deus. Mas a gente tem que ter uma clara visão. E as coisas humanas não podem interferir nas coisas divinas. E a gente tem que entender mais ainda que a gente deve obediência, que a gente tem que guardar os mandamentos e tem que ser fiel aos princípios de Deus, com fidelidade, com abnegação, com espírito de compreensão das Escrituras. Não podemos nos abraçar naquilo que não nos pode salvar. A única regra de fé da vida cristã é ter uma vida como Cristo, seguir os mandamentos e ter o testemunho de Jesus. Esse é um dos grandes sinais do povo do final dos tempos. E muitos desses líderes estavam esquecendo de principalmente a questão do viver aquilo que falavam. É muito bonito na prática um discurso que todo mundo vai aceitar, mas a diferença é quantos estão dispostos a viver a esse discurso. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Até um próximo estudo da nossa lição. Tem muita coisa para ser falada ainda na lição dessa semana. E eu e você, com certeza, vamos ter inúmeros momentos agradáveis. Que Deus possa abençoar você e a sua vida. Vou estar orando por você nesse momento. Senhor Deus, Pai querido que estás nos céus, abençoe esse homem e essa mulher que vai, ao decorrer dessa semana, estudar a respeito de uma presença de Cristo real, de exemplos que Cristo deu a respeito de rituais, ritos, mas principalmente do que é verdadeiramente seguir os teus passos e guardar os mandamentos. Nos ensine, Senhor, hoje a seguir os passos de Cristo e nos dê força na caminhada espiritual por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.